tá quase confirmado oficialmente que Xabi Alonso vai ser o novo treinador do Real Madrid. Hoje eu vou fazer um vídeo montando o elenco 2.0. Já tem um aqui no canal, abordando a formação dele 3-4-3. Agora eu vou abordar outra formação e eu também vou te explicar alguns outros detalhes que naquele vídeo não tem. Vou te explicar inclusive o que ele traz de diferente para o Real Madrid nessa era, se ele tem um encaixe legal com o elenco, o que ele pode fazer, será que ele tem um bom encaixe com o Mbappé, será que ele vai extrair bem Vinícius Júnior, será que, por exemplo, um Endrick não vai ter uma dificuldade com ele. Durante o vídeo vocês vão entender tudo isso. E sim, ele é um treinador bem diferente de Ancelotti, muito mesmo, é uma ideia quase que contrária. Durante o vídeo vocês vão entender com a minha explicação. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Ele é um treinador que não vai ter tantas limitações quanto outros treinadores. Ele é um treinador moderno, ele traz futebol moderno, diversos princípios que você vê dentro do guardiolismo, por exemplo, ele vai trazer aqui pro elenco. Já me perguntaram se ele é um treinador guardiolista, eu não acredito que ele seja. É como confundir, por exemplo, Tuchel com guardiolismo. É normal que se confunda, porque os princípios que fazem a formação de Tuchel do futebol alemão, ele executa, então acaba que você acaba confundindo as coisas, pensando que, por exemplo, é um treinador guardiolista, mas eu não acredito que ele seja, não. Ele só tem uma interpretação de futebol moderno de controle, né? Futebol moderno de controle atualmente é o meta do futebol, não é o guardiolismo, né? O guardiolismo seria a coisa mais forte que tem, mas não é o meta, né? O meta é o futebol de controle, e ele é um dos que executa melhor esse futebol de controle, com melhor equilíbrio, que tira o melhor dos jogadores. Então ele consegue extrair muitos dos jogadores, e quando ele tem jogadores melhores, ele consegue fazer esses jogadores render muito. Por isso que ele é um treinador tão bom, ele é um jovem com muito talento. Não só isso, nós temos um treinador aqui que consegue interpretar vários tipos de jogador, ele tem uma certa leniência pra lidar com os jogadores, então não necessariamente ele vai precisar de um jogador específico pra coisa, né? Tem coisas que ajudam ele como treinador, como por exemplo, tem um camisa 10 cerebral, tem um camisa 8 cerebral, tem um 5 cerebral. Se ele tiver vários jogadores cerebrais no time dele, ele vai ter um time melhor. Mas só do cara ser criativo, já basta. Não precisa ser um cara cerebral, não precisa ser um Toni Kroos, por exemplo, né? Ser um Pedri, eu acho que não é necessário. Agora, ajuda com toda certeza se ele tiver esse cara. Só que se ele tiver uns caras mais físicos, como tem hoje o elenco do Real Madrid, é ruim? Não, porque ele pode modificar um pouquinho a ideia dele pra executar bem esses caras, mudar um pouco como funcionam as coisas, fixar um pouco mais os volantes, de certa forma ali, pra um posicionamento defensivo. Então, tem fórmulas, né? Acredito que a coisa que você precisa ouvir aqui nesse momento é que não limite o treinador, não limite pra uma formação, não limite pra um jeito de pensar. Ele pode mudar, ele pode interpretar outras coisas. Eu não vejo limitação nenhuma nesse treinador. Ele pode usar um lateral invertido, ele pode usar alas extremamente ofensivas junto com os pontas e fazer 7 peças, 8 no ataque. Ele consegue. Tudo isso tem um custo. É claro que a defesa fica um pouco mais frágil quando ele faz esse tipo de coisa, o que é normal. E aí, nesse cenário, ele vai precisar marcar mais gols do que o que ele toma. É muito importante você entender isso pra você acabar não limitando muito o treinador. Outra questão que a gente tem aqui são as formações, né? Muita gente pode acabar tendo aquela dúvida. Nossa, que formação que ele vai utilizar? Será que ele vai utilizar o 3-4-3? Acredito que não. Eu acredito que ele deve ir pra um 4-2-3-1. Acredito eu que é a formação principal dele. Eu acredito que ele não executa o 4-2-3-1 pelo mesmo motivo que Tuchel não executava o 4-2-3-1 dele no Chelsea. Falta de elenco. Ele não tem um elenco bom o suficiente pra fazer a formação, então ele não usa. Meu ponto de vista é esse. Tuchel fez a mesma coisa aqui. Então ele veio pra cá, viu que não tinha elenco, percebeu que o elenco não driblava tão bem, não eram esses jogadores, eles eram mais inteligentes mesmo. E aí o que ele fez? Ele criou uma formação com passe mais curto, com um jogo mais bem pensado, que tinha que trabalhar mais a bola pra poder chegar ao gol, e a gente foi campeão da Champions. Inegavelmente, né? Batemos o Manchester City, ali não tem o que falar. Foi muito por causa disso, né? Ele criou uma ideia que funcionou e que encaixou com o elenco, coisa que ele não precisou fazer, por exemplo, em outros locais que ele foi. Mas se você notar, quando ele tem um elenco bom, ele usa 4-2-3-1, e eu acredito que é o mesmo cenário aqui de Xabi Alonso. Ele deve estar fazendo muito aquele 3-4-3 por causa do jeito que funciona o elenco. Ele tá tentando extrair melhor das melhores peças, né? Os melhores atacantes de Xabi Alonso são os alas, Grimaldo e Frimpong. Então é muito interessante entender isso. No Real Madrid ele não vai ter esses alas, então não vai valer a pena. Ele poderia adaptar alguma figura ali, pode botar um Vini como ala, que é possível. Ele consegue fazer adaptações. E não só isso, nesse 3-4-3, esse atacante ali, né, dessa linha de 3 do ataque, o da direita ou da esquerda, pode ser um camisa 10, pode ser um atacante mesmo por um lado de campo, né, um figura que joga pra atacar a área. Você pode ter um ponta mesmo de ofício e ele consegue utilizar. Então ele não tem limitações nessa parte. É claro que o jogador mais cerebral, um 10, com boa capacidade de 1v1 também, né, que seria ali um jogador interessante, é a coisa melhor que ele pode ter, cara. É o cara que talvez tenha um melhor rendimento, mas ele não tem a limitação, né, de se usar um jogador que não é isso, vai dar errado. Não, ele não tem essa coisa. Então é muito interessante você entender isso. Acredito eu que ele venha utilizar outra formação. E eu lembro a vocês que o Real Madrid não é um time que monta elenco para treinador, ok? Ele não pega um treinador e baseia ideia nele, como por exemplo faz o Manchester City com o Guardiola. Toda a cadeia do Manchester City funciona pensando em Guardiola. Quando o Guardiola sair, eles vão achar um treinador parecido com o Guardiola para manter essa cadeia viva. Eu quero que vocês entendam isso, que é muito importante de você entender. Muito mesmo. No Real Madrid, eles
pensam em ter um elenco bom que encaixe com vários treinadores. Então, eles te dão um elenco de muita qualidade e você se vira pra fazer encaixar. Eu acabei de falar da leniência desse treinador, então existe uma chance muito grande de você ver algo muito diferente dentro do Real Madrid, né? Tanto na formação, tanto que eu tô falando do 4-2-3-1, que eu acredito que a formação que ele começou na carreira, né, quando ele treinou o primeiro time dele, acredito que foi muito nessa casa. Então, eu quero deixar isso bem claro pra vocês, cara. Não limitem esse treinador. Ele realmente mostra uma habilidade quase que de camaleão ali, de lidar com formações, mas a execução é sempre a mesma, ok? A execução é muito parecida. Então, não sei se eu posso chamar ele de técnico camaleão mesmo, porque a execução realmente é muito parecida, é o mesmo futebol que vai ser praticado ali nas formações diferentes, mudando alguns pequenos detalhes. Mas enfim, eu não vou entrar muito mais em detalhe, é mais que o suficiente. Não espere tanto dele, onde o treinador jovem, ele vai ter dificuldade em lidar com grandes figuras que tem no elenco do Real Madrid, mas eu acho que ele pode trazer muita qualidade sim, fazer um futebol muito bom, ele pode ganhar grandes coisas, mas eu acho que ele vai precisar de um pouco de tempo, mais que o treinador anterior, Ancelotti, que instantaneamente conseguia achar resoluções para as coisas em pouco tempo, né? Conseguiu aí fazer o Real Madrid ser campeão de novo. Talvez ele demore um pouco mais. Enfim, cara, agora eu vou mostrar o elenco pra vocês. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. E também, se possível, use a opção de hype na aba de comentários se você tiver no smartphone. Tem um hype gratuito que você pode me dar e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Agradeço a todos, inclusive, que ajudam. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela. Lá eu comento futebol diariamente. É isso, agora vamos lá. Bom, cara, tô aqui com o elenco montado. Não se apeguem tanto à formação. Volto a repetir o que eu falei ali. Pra você que tem dúvida sobre Florian Wirtz, por que ele não está aqui? Não sei se ele tá no planejamento do Real Madrid e há uma disputa muito grande por ele. Acredito que ele vai parar no Bayern de Munique. Pra quem tiver essa dúvida, inclusive ele tá lá no elenco de Company que eu já montei. Eu acredito nisso aí mesmo. Não sei se ele vai seguir o treinador, acho que não. E não só isso, teria uma dificuldade de encaixar ele no elenco ali com esse treinador. Ele poderia usar um 4-1-4-1, por exemplo, com Wirtz e Bellingham juntos. Há uma possibilidade de uma formação extremamente ofensiva. Mas agora a gente vai entender essa formação aqui e esses jogadores que eu trouxe. No gol nós temos Courtois e Kepa. Existe uma chance grande de Lunin sair. Existe. Tem muito time grande interessado nele contratar. Pode ser que ele saia. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu já trouxe um substituto pra cá. Eles querem contratar Kepa e eu não acho errado não, cara. Eu não acho que Kepa é um goleiro tão horrível assim. É um bom reserva. Não seria titular de jeito nenhum, mas reserva eu acho que tá tudo bem. Na zaga nós temos Saliba e Éder Militão na direita, Rudiger e Alaba na esquerda. E sim, em vídeos passados eu falei bastante sobre alguns jogadores que continuam aqui e eu vou te explicar o porquê que eles continuaram. Vamos lá. Primeiro lugar, por que Saliba é tão importante? Saliba é um zagueiro muito inteligente. Ele não me impressiona tanto fisicamente, ele não me impressiona tanto em outros aspectos do jogo dele, mas ele é muito inteligente. A leitura defensiva dele é muito acima da média e a execução e interpretação de futebol moderno dele é uma das melhores que tem. Ele é um dos melhores zagueiros para um treinador moderno, com futebol moderno, contratar. Ele não é uma boa opção só para o Real Madrid, é uma boa opção para todo mundo, cara. O Barcelona, se quiser um zagueiro moderno, pode ir nele. Fulano de Tal, se quiser um zagueiro moderno, pode ir em Saliba. Então o Saliba, ele tá aqui exatamente por esse aspecto, né? Essa inteligência a mais. Então você tem um físico de um lado e a inteligência do outro, basicamente, né? Rudiger, que normalmente trabalha como um rastreador ou um zagueiro central mais posicional ali, também tem uma boa interpretação de futebol moderno, ele já aplicou ela com Tuchel, inclusive, né? No Chelsea ele fazia muito isso, então não vai ser um trabalho muito grande. Eu manteria Alaba até o fim do contrato dele, porque eu acho que o encaixe dele com o treinador atual não é ruim. Ele ainda joga minimamente bem, então eu acho que ele pode sim ser um bom reserva ali. E claro, nós temos também o tal do Raul Asensio como uma quinta opção. Ele não tem o melhor encaixe do mundo com o treinador, mas ele pode quebrar um galho aí durante um tempo, até que o Real Madrid refaça a sua zaga. Eu acho que a adição de Saliba é mais que o suficiente para dar rodagem de elenco. Lembrando que a gente tem que ver como volta de lesão Militão, porque Militão também consegue executar bem dentro de um futebol mais moderno, só que você tem que saber que Militão vai voltar. Se voltar o Militão com 80% do desempenho que ele tinha antes, ele seria o reserva aqui direto de Saliba. Apesar dos questionamentos de algumas pessoas, Militão é um jogador melhor que Asensio, sim, não tenho dúvidas disso. Nós temos na direita do campo Alexander-Arnold e Cambiasso. Bom, que Cambiasso é esse? Jogador da Juventus, lateral. Não é barato, mas mais pra frente falo dele. Nós temos na esquerda do campo Rafael Guerreiro e Fran Garcia. Aqui a gente tem uma questão muito interessante, né? O Real Madrid precisa renovar as laterais, não tem saída. Precisa achar um lateral esquerdo hoje. Eles tentaram o tal do Alphonso Davies, ele renovou com o Bayern de Munique, mas tem um cara que joga quase tão bem quanto ele e é bem melhor defensivamente, que é Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro não só isso, consegue jogar dos dois lados do campo, nas duas laterais, consegue jogar em outras posições, ele pode jogar de volante, ele pode jogar de 10, ele pode jogar até na ponta se você colocar, e ele joga bem, não é um jogador que deixa a desejar. Então, como uma peça tática que consegue executar várias posições de campo, eu traria Rafael Guerreiro pra cá. Não é difícil de contratar, não é caro, ele é mais velho, ele é um jogador que tá com a idade já um pouco mais avançada, mas eu acho que pelo físico que ele tem hoje, ele ainda tem alguns bons anos de futebol. Deve ter pelo menos uns 3 ou 4 anos de futebol. Uma contratação aí possível, né? Dar 3 anos de contrato pra ele, eu acho que não sai mal pras duas partes.
partes e ele resolve um monte de problema aqui e pode dar para o treinador muitas opções, né? Nós temos o tal do Cambiasso. Cambiasso seria o jovem talento desse time. Ele vem pra ser o cara que vai jogar dos dois lados, lembrando, ele é ambidestro, ele joga de qualquer lado do campo, não tem queda de rendimento, também joga no meio de campo, também consegue jogar de lateral invertido, pode ser uma opção tática, então ele seria uma terceira opção aqui pra ser o reserva direto. Então ele é um cara que pode entrar na direita e na esquerda ali, pra você não depender tanto de ter Fran Garcia, né? Com todo mundo saudável, você põe Cambiasso toda hora em campo. E é pra dar rodagem de elenco e trazer qualidade. E Cambiasso, ele é um jogador que ele é desconhecido, mas ele é bom pra caramba, ele é muito bom mesmo. Falei dele um pouco mais no elenco do Manchester City, né, que eu montei. Eu acho que ele é uma opção muito boa pra Guardiola, inclusive o City tava atrás dele. Não é barato contratar, mas eu iria se você tá pensando a longo prazo em ter um jovem que faz tudo muito bem, que tem um bom físico e que vai dar uma saúde para as laterais do campo. Eu acho que é uma contratação muito boa. Os outros estariam todos vendidos, é claro, né, os outros que sobraram. Se você precisar quebrar um galho, por último, tem ainda o zagueiro que pode ser adaptado na lateral. Tem a Alaba aqui exatamente por isso. Bom, terminei por aqui. Vamos pro meio de campo. Nós temos Federico Valverde e Ezequiel Palacios como segundo volante e como primeiro volante nós temos Camavinga e Tchouaméni. Bom, a cobrança de volante de Xabi Alonso, ela é um pouco alta, porque a linha dele é provavelmente uma das mais altas da Europa, talvez a mais alta de todas. Eu acho que não tem ninguém com a linha mais alta que ele, nem Hansi Flick. Ele é o cara que tem a linha mais alta de todas. Às vezes é bizarro quando tu olha o mapa de calor e parece que o zagueiro dele é um volante. É bizarro, parece que o meia é um meia atacante. E sim, isso reflete no jogo. No jogo, você vê constantemente esses volantes aqui que ele usa, chutando de fora da área ali, bem na boca da área, com um espaço muito bom. Ele consegue criar essa dinâmica pro volante chutar com muita facilidade e ele gosta dessas figuras. Tem algumas figuras aqui que são muito boas chutando de fora da área, principalmente nosso querido Valverde. Eu acredito que é o suficiente aqui para o meio de campo dele rodar bem essas figuras aqui. Defensivamente falando, esse elenco tá muito sólido, ok? Tem muitas figuras aqui que, apesar de jogar em linha alta, num futebol que dá um pouco de contra-ataque, defensivamente falando, o que tá montado aqui é o suficiente para dar conta. Temos um zagueiro inteligente, nós temos um zagueiro rápido e rastreador, temos laterais que conseguem marcar minimamente bem com a linha alta, né? Arnold nem tanto, mas vocês entenderam. Temos algumas figuras interessantes aqui pro meio de campo também. Palacios é o melhor volante dele em questões técnicas. Ele é quem tem mais talento ali naquele meio de campo. Também é muito bom chutando de fora da área. O reserva de Camavinga também, né? Tchouaméni, excelente chutando de fora da área. Então, são jogadores que têm um bom encaixe com ele e eu acho que é o suficiente aqui. Já pensando na saída de alguns meias aqui que estão pra terminar suas carreiras e outros que estão pra sair, né? Se fosse pra manter um meia, eu manteria Ceballos pela criatividade dele, que eu acho que o treinador pode utilizar muito bem. Seria uma quinta opção aqui pra se ter. Até porque Palacios pode jogar de primeiro volante também. Então, em questão de opção, de rodagem de elenco, isso aqui tá corretinho. Eu acho que não ter um cara extremamente criativo no meio de campo ou um cara cerebral é algo ruim, mas você tem em compensação esse físico maravilhoso que esses dois jogadores têm, cara, é muito bom, cara. Questão de recuperar a bola, se ele fizer alguns pequenos ajustes ali, ele consegue utilizar bem esses jogadores, então eu acho totalmente possível. E aí nós temos Jude Bellingham e Nico Paz como os camisas 10, os meia atacantes. E aqui vem a grande mudança, né? Você sai de um cara cerebral e monstruoso, Wirtz, pra um jogador físico e criativo. É isso. Eu não considero o Bellingham cerebral, ele tem ótimos números criativos, mas não é cerebral, ele não é um jogador, ele é um jogador de jogadas rápidas, de quick plays, né? De achar o espaço, fazer uma tabela rápida. Ele não é o cara que pensa muito o jogo, né? Não é um elaborador de jogo, tipo um Pedri da vida. Mas isso não quer dizer que ele esteja abaixo dele. Isso só quer dizer que ele encara o jogo de uma maneira diferente, né? Muita gente encara o diferente como melhor. Diferente não é melhor. Diferente é apenas diferente. Só não é a mesma coisa. E em números ele consegue se equiparar. Inclusive vou deixar aí na tela, né? Os números de Bellingham em comparação a Pedri. Ele consegue ser extremamente criativo e é o suficiente pra mim. Eu não acho que tem essa necessidade. É claro que você ganha muito tendo um Wirtz aqui. Se Wirtz fosse pra cá, seria jogando de 10. Na reserva dele, nós temos Nico Paz, que é um cara extremamente criativo. Não sei se posso dizer que ele é cerebral, mas ele me lembra muito o Palmer do Chelsea. E realmente é muita criatividade, é um cara muito inteligente, com passes brilhantes. É o cara mais importante de estar aqui, inclusive, porque ele pode jogar de 9, pode jogar na ponta. Provavelmente no futuro vai poder jogar na ponta esquerda também. Então, questão de rodagem de elenco, ter Nico Paz aqui é o suficiente pra acontecer. Volto a falar da leniência desse treinador, né? Ele consegue lidar bem com a peça que talvez não seja 100%, até porque eu já vi ele fazendo isso no Bayer Leverkusen e o time funcionando bem mesmo sem ter a peça principal dele ali, que era mais cerebral. Então eu acho que Bellingham é mais que o suficiente, e quando eu falar um pouco da formação vocês vão entender o porquê. Nós temos Vinícius Júnior e Brahim Dias na ponta esquerda, eu não acho que precise mudar isso aqui, acho que tá bom demais. E é claro, Rodrigo não está aqui, né? Nós temos nosso querido Saka e Arda Güler. Pensando em futebol moderno, pensando em uma ideia mais moderna, é muito melhor ter Saka do que Rodrigo. E aqui não é mais uma discussão sobre X ou Y, é isso mesmo, não tem o que fazer, meu amigo. Saka, ele marca melhor, Saka tem mais criatividade pra entregar pro time, então ele pode munir Mbappé e Vinícius Júnior melhor. Ele pode ser o cara que vai lidar bem, tá sozinho ali no lado de campo,
campo, ele já faz um pouco disso no Arsenal. Então, ele vai ter uma conversação muito com os laterais quando subir e o resto ele vai dar conta sozinho. Não só isso, na questão quando você vai lidar com o adversário lutando com a bola, é muito bom ter Saka, ele recupera a bola melhor, ele marca melhor, ele sabe fechar os espaços na hora da marcação. Ele é um jogador moderno, cara. Ele interpreta muito melhor o futebol moderno do que seria um Rodrigo, que seria mais uma opção tática, né, pro treinador. Na reserva dele nós temos Arda Güler, que também tá no nível muito bom, inclusive o treinador elogiou muito ele. Ele pode jogar tanto na ponta direita quanto de 10 também, se precisar, e treinado por Xabi Alonso, quem sabe ele desbloqueia uma nova fórmula, né, mas eu venderia Rodrigo pra trazer Saka pro lugar dele. Óbvio, não é barato, não é fácil de conseguir, mas é essencial se eles querem interpretar a formação diferente aqui, que eles tragam um ponta que seja moderno que nem esse. Por último, nós temos Mbappé e Endrick na camisa 9. Bom, Mbappé, não tem o que falar, ele consegue sim ser uma excelente opção pro treinador, não tem nenhum problema de encaixe. Endrick tem um problema em específico, né, que a balança dele é à direita do campo, ele fica muito à direita do campo. Tem como arrumar esse problema, existe fórmulas de arrumar esse problema. Em outras formações, no 3-4-3 ele poderia ser o cara da direita. E também, nós temos também a ideia, né, de que Endrick, ele pode ser executado aqui porque o treinador já executou jogadores que jogam com a balança a um lado do campo. Ele consegue executar esse tipo de jogador com muita facilidade. Inclusive, a posição que ele tem mais facilidade em lidar, né, com jogadores diferentes é a camisa 9. Ele já adaptou um monte de jogador na camisa 9. Simplesmente é questão do jogador entender a ideia dele. Vai ser difícil pra Endrick, ele vai ter dificuldades em lidar com o futebol moderno, mas eu acho que ele vai aprender e o treinador deve ajudar ele aí na evolução dele. Mas também não vai ser nada demais, né? Endrick é um jogador que tem muito talento, mas ele é difícil de lidar, cara, porque ele é muito característico até demais pra maioria dos treinadores, mas esse é um dos poucos treinadores que conseguem utilizar esse tipo de jogador. É normal que você veja, talvez em um jogo mais sério, que ele tire Endrick pra colocar um Nico Paz ou outro jogador que seja mais inteligente. Ele, inclusive, fez muito isso no Bayer Leverkusen. Tinham opções no banco pra utilizar, mas ele priorizou um jogador mais inteligente, que tinha uma execução melhor, pra manter a estabilidade do jogo. Então, eu tô dizendo que Endrick é o reserva direto, mas ele vai precisar evoluir. Bom, ele tem uma formação chamada de 4-4-2 também, né? Que é um 4-2-3-1. Em resumo, o que muda é o nível de acionamento do ponta, né? O ponta fica mais baixo quando ele usa esse 4-4-2, só que atua na maior parte do tempo como um 4-2-3-1 mesmo. E esse 4-2-3-1 vira 4-2-4. Existe essa possibilidade também de virar 4-2-4. Aí Bellingham vai ter que aprender a jogar um pouco mais no outro lado do campo. Eu não acho que seja difícil pra ele. E vira essa espécie de 4-2-4 com 4 figuras rodando no ataque. A linha vai subir muito, eu não vou conseguir representar aqui, senão eu teria que botar todo mundo lá em cima. Mas em resumo, o que pode acontecer aqui é Mbappé ser uma peça de movimentação, uma cortina de fumaça para que Bellingham centralize e use o poder dele de cabeça, né? Até porque ele gosta muito de usar cruzamento. Então a estratégia muito comum é fazer Mbappé dropar para Bellingham chegar no gol. Imagino que ele deve fazer muito isso. E deixa de ter a conversação Vini e Mbappé para ter a conversação Bellingham e Mbappé. E agora os dois jogadores principais ali em gols vai ser eles, com Vini ainda marcando os seus, né? Porque volta a falar um sistema muito ofensivo, todo mundo tem a oportunidade de marcar gol. Saka seria uma peça mais deslocada para cumprir papéis ali e jogar pro time, para ter alguém na direita do campo, já que esses três jogadores gostam de pisar um pouco na esquerda. Quem sabe Valverde também vira um pouco pra direita para poder ajudar ali subindo, né? É outro jogador que pode ajudar nessa parte. Em resumo, é isso, cara. Tem outras formações, tem 3-5-2, tem muitas outras. Eu posso abordar em outro vídeo. Quem sabe se ele chegar lá e utilizar essa formação, eu faço um vídeo falando sobre, mas é basicamente isso aqui, cara. Eu fiz muito disso também pensando muito em Arnold. Porque pra quem não sabe, força de Arnold é o jogo pensado de trás pra frente. Você fazer ele ficar chegando no ataque, talvez não seja a melhor coisa do mundo, porque o jogo pensado dele vai acabar. Inclusive, Arnold é uma opção para o meio de campo, pra ser um regista. Se ele quiser um cara extremamente criativo, Arnold consegue fazer esse papel. E também é uma opção de lateral invertido, né? Porque, volto a falar, não tinha esse cara tão criativo, não tem esse 5, esse cara cerebral. Pode ser que Arnold seja, então pode ser que ele faça Arnold virar um lateral invertido e crie uma formação nova com uma linha de 3 aqui e os dois volantes aqui. Um fica pra transição aqui e o outro fica pra se juntar ao ataque, com Arnold distribuindo bola como um lateral invertido, camisa 5 no ataque, e depois ele volta pra lateral dele, cara. Existe também essa possibilidade que eu tenho que falar aqui no final. Enfim, cara, eu espero realmente, cara, ter passado informações pra vocês pra deixar mais claro como esse treinador funciona. Não esperem nada demais dele, mas ele é provavelmente o jovem de maior qualidade que tem surgido no futebol mundial, assim. Ele é o cara. Tem poucos que chegam perto do que ele faz e ninguém é tão completo. É muito difícil achar um treinador que interpreta tantas formações diferentes e consegue variar tanto o elenco e a própria formação como ele faz. De fato, é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça daquele like que eu falei e do hype que ajuda muito o canal. E se você quiser ajudar de qualquer outra forma, pode ficar à vontade. Pro vídeo de hoje é isso. Tchau.